Olá, graça e paz. Meu nome é Otoniel e você está no canal Metanoia. Se você entrou aqui, deixa o seu gostei, inscreva nesse canal e compartilhe essa mensagem para muitas pessoas. Hoje vamos falar de um assunto chato, um assunto polêmico. Falar sobre depressão, falar sobre momentos ruins na nossa vida. Fases que vivemos que ficam marcando a nossa história. Hoje vamos tratar sobre o assunto da música Cansei, de Jessé Aguiar. Uma música com um tom muito para baixo. Uma música com um tom sombrio. Uma música que traz uma sonoridade de quem está à beira do abismo. Vejamos um trecho da canção. Na Bíblia tem um relato de Elias, no capítulo 18 e 19 de 1 Reis, vai trazer a história de Elias, um grande homem de Deus, um homem que orava e caía fogo do céu, um homem que orava e parava de chover, o sol secava tudo, um homem que orava e a chuva voltava a cair sobre o deserto, um homem que orou e pessoas foram curadas, um homem que orou e vidas foi restaurada. Um homem que matou muitos profetas falsos de Baal. Mas esse mesmo homem, depois de tudo isso que aconteceu, ele olha para dentro de si e se sente só. E ele fala no seu íntimo: Deus, só tem eu, não tem mais nenhum profeta? Todos estão longe, só eu permaneci diante de ti? Só eu agora, eu sou o camarada? E esse camarada, ele consegue, com a força de Deus, derrotar os profetas de Baal e milagres e prodígios acontecer. Mas depois de tudo isso que aconteceu, que ele estava sozinho, como se só ele tivesse permanecido diante de Deus, Jezabel se levanta e manda um recado para Elias, dizendo que ia matá-lo. E Elias, rapidamente, com medo da morte provocada por Jezabel, foge, corre para o deserto. E no deserto ele deita debaixo de uma árvore e dorme. Só que ele tem um desejo da morte. Não de cometer um suicídio, mas ele pede a Deus para morrer, para tirar a sua vida. Vejamos o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1. Depois que acontecera tudo aquilo com Elias, ele se sente só, ele corre para o deserto e ele tem um sentimento de morte. Mas olha o que o apóstolo Tiago traz para nós. No capítulo 1, Tiago diz bem assim, verso 2: Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produzido vai trazer perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Mostrando para nós que a situação que aconteceu com Elias são provações que devem ser vencidas. Não deve ser compartilhada um momento sombrio. O salmista Davi vai trazer vários relatos sobre momentos sombrios. São momentos que ele pede socorro. São coisas diferentes. Agora vejamos o que o apóstolo Tiago vai dizer para nós. Vejamos o versículo 12. O que diz o apóstolo Tiago? Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vejamos o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Verso 14 e verso 15. Então, igreja, na maioria das vezes, ou 100%, os problemas que estamos vivendo são causados por nós mesmos, pelas nossas ganâncias. As músicas bem tocadas, com muito views, gera na nossa cabeça algo que isso nunca vai acabar. Os aplausos, como diz o salmista Davi no Salmo 12, cuidado com os lábios bajuladores, cuidado com aqueles que ficam te aplaudindo e na verdade são falsos homens, e você se iludindo achando que aquilo é verdade e são mentiras, e você é atraído por essa cobiça. E depois que você é atraído e é seduzido, você cai nessa cobiça. Aí as escamas dos seus olhos se revelam quem de fato são aqueles que estão do seu lado, e você fala, eu fui decepcionado. E na verdade a sua decepção é pela sua própria cobiça. E na maioria das vezes, os cantores gospels, nós, pastores e os homens de grande sucesso caem pelas suas próprias cobiças. Não tem outra forma, porque Deus não vai nos tentar. A tentação vem pelas nossas próprias cobiças, assim como veio para Davi, assim como veio para Elias. E o apóstolo Tiago está dizendo, somos homens suscetíveis à queda como Elias. Então não existe super-homem. Essa canção desse jovem Gessé Aguiar, cansei, que canção sombria, que canção para baixo. Nós temos é que exaltar o nome do Senhor, temos que louvá-lo para sempre, temos que glorificar, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele venceu a morte e eu também vencerei em nome de Jesus. É assim que eu preciso cantar. É como aquele cântico daquele homem que já faleceu, eu vou passando pela prova, glorificando o nome do Senhor. Eu preciso exaltar o nome do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está passando por provações. E quando o apóstolo Paulo diz alegrai-vos, ele está vivendo um momento de tristeza. Mas ele diz para a nação, alegrai-vos no Senhor. Porque se eu deixar que os lábios bajuladores me comprem, quando eu descobrir que eles são falsos, eu vou cair. Porque inflei demais o meu ego está muito inflado. Então é preciso prestarmos atenção, preciso olhar direitinho quem são aqueles que estão ao nosso redor. Falsos crentes, falsos homens de Deus, falsos profetas. Devemos abrir os olhos para esses homens e ficarmos atentos as santas escrituras, a palavra salvífica e verdadeira, que só aqui tem a vida eterna. Então, meu jovem Gessé Aguiar, levanta essa cabeça. Vamos fazer outro cântico, meu filho. Deus que está em ti te faz mais do que vencedor. Não por suas sabedorias, suas experiências, mas o Deus que está em ti
faz você mais do que vencedor. Você imagina que você fez essa canção Cansei e tantas outras canções que você fez anteriormente. Não chore, não chore, o Deus que cuida de você não dorme. E agora você fala que cansou? Deus não dorme, Deus não cansou, Deus não fechou os olhos para nós. Ele está atento para nos ajudar. Levanta a cabeça, homem. Deus é contigo. A nossa geração não é uma geração Nutella. A nossa geração é geração de guerreiros, é geração de minis Cristo, muito maiores do que a geração de Elias, geração de Davi, geração de Gideão, geração de Moisés. A nossa geração temos um Cristo que mora dentro de nós, que é muito maior do que as gerações anteriores. Não podemos fraquejar. Geração forte, levanta a cabeça, porque Deus é em nós. E Cristo em nós, a esperança da glória. Se você ficou até aqui, deixe o seu like, inscreva nesse canal, deixe o seu gostei, compartilhe essa mensagem para os seus amigos e vizinhos. E Deus ama você. E não esqueça, Cristo em nós, a esperança da glória.